Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, continuando a nossa jornada bíblica, né? Na verdade, encerrando, né? Talvez aí mais uns 3 vídeos a gente encerre a nossa jornada aqui de Gênesis a Apocalipse. E hoje estamos chegando em Apocalipse, né? Avançando para o finalzinho da palavra, né? Já queria desafiar você, ainda assim, apesar de já estarmos no final, compartilhar esse link, né? Compartilhe com alguém, fala assim, olha, tem a playlist toda no canal, pode entrar lá, pode seguir. Se você não souber como fazer, pode deixar aí no comentário, a gente manda o link aí também, tá ok? Mas tá tudo aí, tudo gravadinho, tudo aí pertinho, para que você possa desfrutar dessa leitura que a gente fez. Em 200 e poucos dias, né, nós encerramos a Bíblia inteira. Espero que você tenha vivido momentos incríveis com o Senhor durante esse tempo da leitura. Amém? Vamos orar para que a gente possa começar. Já deixa separado seu papel, sua caneta, já deixa seu joinha aí, tá ok? Vamos orar para que o Senhor fale conosco. Pai, nós te agradecemos por esse tempo, por tua palavra, te agradecemos pela tua revelação. Continua falando conosco, continua abrindo o nosso entendimento e o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá? Apocalipse capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e feliz aqueles que a ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, e que era, e que há de vir dos 7 Espíritos, que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reinos sacerdotes para servir o seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão companheiro de vocês no sofrimento do reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por detrás de mim uma voz como de trombeta que dizia: escreva num livro o que você vê e envie às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve. Seus olhos eram como chamas de fogo, seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim. Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu,
tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Apocalipse capítulo 2. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem preservado e suportado o sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porque tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nesta cidade, onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegaram aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo a comer alimentos sacrificados a ídolos e a prática de imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependam-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isso: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os seus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e o coração, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira,
A você que não segue a doutrina dela e não aprenderam com eles, dizem os profundos segredos de Satanás. Digo, não porei outra carga sobre vocês, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com um cetro de ferro e as despedaçará com um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 3. Ao anjo da igreja de Sardes escreva: Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas na verdade está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, de que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas, se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram-se as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante de meu Pai e de seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, e eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação e perseverança, eu também o guardarei na hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome sua coroa. Farei do vencedor uma coluna do santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: Estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhes este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente, arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Apocalipse capítulo 4. Depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que tinha ouvido no princípio falando comigo, como trombeta, disse: Suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito. Diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio, um arco-íris parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciões. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha um rosto como de um homem, e o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por debaixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciões se prostraram diante daquele que está sentado no trono e adoraram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor, e Deus nosso, é digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e, por tua vontade, elas existem e foram criadas. Apocalipse capítulo 5. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selados com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem perdão, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciões me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro, que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciões. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos. Pois foste morto, e com teu sangue comprastes para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e vi a voz de muitos anjos, e milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como seres viventes, os anciões, e cantavam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Os 4 seres viventes disseram: Amém. E os anciões prostraram-se e o adoraram. Amém? A gente vai até aqui.
Que o Senhor te abençoe poderosamente e nos vemos amanhã.